Com relação à Venezuela, o presidente também me instruiu que restabelecêssemos as relações com a Venezuela, o que faremos a partir do dia 1º, enviando, no primeiro momento, um encarregado de negócios para retomar os prédios que nós temos lá, residência, chancelaria, e reabrir a embaixada, e posteriormente vamos indicar um embaixador também junto ao governo venezuelano. A embaixada é junto ao governo que está, é o governo que foi eleito que está lá, é o governo do presidente Maduro. Dinheiro público brasileiro usado para fortalecer governos amigos estrangeiros. Desde o início, em 2009, a construção do porto de Mariel, a 40 quilômetros de Havana, despertou uma série de dúvidas no Brasil. Uma delas acaba de ser respondida por quem viu a ideia nascer, Emílio Odebrecht. Aos procuradores da República, o dono da construtora foi categórico. O porto cubano era a pedido do então presidente Hugo Chávez, da Venezuela, com quem ele diz ter se encontrado pessoalmente no começo de 2007. Eu me lembro perfeitamente uma vez que ele me mandou a Zenando me falar que queria falar comigo. Eu saí até de Salvador direto para lá. Segundo Emílio, Chávez pediu que o grupo viabilizasse toda a construção, mas por causa do bloqueio americano a Cuba, não seria uma tarefa simples. O dono da construtora afirmou também que chegou a mobilizar seu pessoal para usar a influência da empresa, grande pagadora de propinas, junto a autoridades, que ajudassem na liberação do financiamento público. Mas isso nem teria sido necessário, segundo ele, já que o próprio governo Lula colocou o favorecimento à obra e à Odebrecht como prioridade. Hugo Chávez não viveu para ver o porto pronto, morreu um ano antes. A obra foi inaugurada em janeiro de 2014 pelos presidentes Raul Castro e Dilma Rousseff. O dinheiro foi liberado pelo BNDES para financiar obras de infraestrutura na Venezuela, Cuba e Moçambique. Os contratos, estimados hoje em quase 14 bilhões de reais, foram assinados durante os governos dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. A Venezuela recebeu dinheiro para construir uma usina, um estaleiro e o metrô de Caracas. Cuba modernizou o porto de Mariel e Moçambique investiu no aeroporto e numa hidrelétrica. As obras nesses países foram realizadas pelas construtoras Odebrecht e Andrade Gutierrez, que confessaram participar de esquemas de corrupção no Brasil. Venezuela tem a maior dívida, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Os empréstimos a esses países estão cobertos pelo Fundo de Garantia à Exportação, vinculado ao Tesouro Nacional. Mas como as perdas não estavam previstas no orçamento, o governo brasileiro teve que retirar no ano passado 1 bilhão e 300 milhões de reais do Fundo de Amparo ao Trabalhador para devolver ao BNDES. Nós, contribuintes, fomos lá e botamos esse dinheiro de volta, os impostos que a gente paga para o governo federal. Fatura de gastos com cartão do governo. Viagens, compras, aluguéis de carro. Quantos golpes descobrimos em 2008? Fraude no leite em pó, fraude nos remédios, fraude nos combustíveis, fraude no metrô de São Paulo, na Previdência, no fundo para os municípios. O senador Delcídio do Amaral recebeu a nossa equipe de reportagem em São Paulo na noite de ontem. O presidente Lula também sabia, conhecia o propinoduto? Tem ciência disso, conhecia claramente. Nomeou, junto com as bancadas, os principais diretores da Petrobras. Todos? Todos passavam por ele. E outra coisa também, Cristina. Não é de agora que os diretores da Petrobras são indicados politicamente. Em outros governos, também diretores da Petrobras foram indicados. Não estou dizendo todos, mas essa prática também não é de agora. Em 2010 e em 2014, a campanha da presidente Dilma recebeu dinheiro de propina. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, o tempo vai dizer claramente. Daqui a algumas semanas, as pessoas vão ter condição de... E até na minha colaboração, eu falo sobre isso. E a minha colaboração vai fechar com dados que já foram levantados em outras colaborações, eu não tenho dúvida disso. O senhor é testemunha também de uma corrupção sistêmica no governo. O senhor sabia do que acontecia. O senhor nunca pensou em falar, em denunciar, ou em parar, ou em sair? Como é que a sua consciência lidava com isso que o senhor estava vendo? Na verdade, eu procurava cumprir o meu papel de líder do governo, e acho que eu cumpri bem. Agora, efetivamente, eu poderia ter denunciado, até porque eu tenho um nível de conhecimento que é muito diferente dos demais. Por que eu participava desse núcleo pequeno que falava de Lava Jato? Porque eu conheço todos os atores. Eu fui empregado da Petrobras, eu fui empregado do sistema Eletrobras. Né? Eu conhecia as principais empresas, os donos de empresa. E eu sabia das coisas, mas eu tinha uma missão de ser líder do governo e aprovar os projetos. A suspeita de fraude atinge quase 600 mil beneficiários, um terço do total atendido pelo INCRA em todo o país. Os auditores do Tribunal de Contas da União cruzaram os dados do próprio INCRA com dados da Receita Federal, INSS e Sistema Eleitoral. E acharam entre os beneficiados da reforma agrária, que recebem terra e recursos, quase 62 mil empresários, 144 mil servidores públicos, quase 38 mil mortos e mais de 1.000 políticos eleitos, 800 vereadores, quase 100 deputados estaduais, 69 vice-prefeitos, 4 prefeitos e 1 senador. Todos são proibidos por lei de entrar no programa de reforma agrária, que deveria atender famílias com renda de até 3 salários mínimos e que lidam diretamente com a terra. Os nomes suspeitos estão em sigilo até o fim do processo. O maior número de irregularidades está no Pará, com quase 80 mil casos, e em Mato Grosso, com 66 mil casos. O prejuízo pode chegar a quase 3 bilhões de reais. E o Congresso Nacional aprovou na noite de ontem a liberação de mais de 1 bilhão de reais para que o Brasil pague dívidas da Venezuela e de Moçambique com o Banco Suíço e com o BNDES. Nós vamos voltar a Brasília para saber os detalhes com a repórter Selma Dias. Selma.
Luciano, olha, o governo brasileiro foi fiador desses empréstimos e como a Venezuela e Moçambique não pagaram a dívida no prazo definido, o Brasil vai ter que arcar com essa obrigação. Os empréstimos eles foram concedidos para financiar serviços e obras de empreiteiras brasileiras no exterior, ainda no governo do PT, e eram assegurados pelo FGE, que é o Fundo de Garantia à Exportação. Esse recurso sairá do Fundo de Amparo ao Trabalhador, lá do Seguro-Desemprego. E aí, segundo os parlamentares, se o Brasil não cobrisse esse calote, poderia ferir a lei de responsabilidade fiscal e até prejudicar a nossa imagem no mercado internacional. Luciana. Muito obrigada, Selma. A gestão petista terá que ser paga com o dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Os trabalhadores elegeram um presidente da República de um partido, enganados porque imaginavam teria um governo dos trabalhadores. Mas o que nós tivemos foi o governo dos banqueiros e dos grandes empreiteiros, e que colocou sempre a mão no bolso dos trabalhadores. Olha, eu não estou inventando, está aqui mais uma vez. Isso foi recorrente, isso ocorreu sempre. Os trabalhadores foram sempre explorados. Aqui está. Olha, se fosse um empréstimo, com o pagamento das taxas de juros de mercado, até você assimilaria. No entanto, isso é um roubo